Sexo antes do casamento é pecado, gente? A outra pergunta, se é pecado, qual o texto bíblico que fala sobre isso? Veja, gente, se eu me dirigisse hoje para qualquer jovem ou adulto se sexo antes do casamento é pecado ou não, a maioria responderia que sim, óbvio. Contudo, se eu lhe perguntasse onde você poderia provar isso, certamente esse público diminuiria de forma colossal. Meu intuito, pessoal, nesse vídeo é te fornecer uma base bíblica racional para não deixar nenhuma dúvida acerca desse assunto. Uma outra coisa que eu gostaria também de salientar é que você não vai encontrar essa expressão na Bíblia, a famosa sexo antes do casamento é pecado. Assim como também não encontrará a expressão pedofilia, sexo com criança, zoofilia, sexo com animal, poligamia, sexo com mais de uma pessoa, além do seu próprio cônjuge. Isso não significa que a Bíblia aceite das coisas. Veja só, gente. O consenso teológico hoje, assim como a maioria das igrejas, ensina que sim. Óbvio, eu falo do consenso nas igrejas porque ainda assim há pastores aqui no Brasil que não vê nenhum problema o sexo entre solteiros. Entre eles, o pastor Neil Barreto, Ed René Kevin e talvez o pastor Caio Fábio. Em outras palavras, teólogos liberais. Sabendo disso, vamos para os fatos. Primeiro fato, o sexo é uma regra exclusiva do casamento. Em Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui Deus instituiu e celebrou o primeiro casamento. Aqui também está uma instituição criada por Deus, dando início a um dos maiores patrimônios de Deus, justamente que é a família. Um homem e uma mulher se unindo e tornando-se uma só carne. A expressão ambos serão uma só carne revela intimidade. Esse é o padrão ou modelo de Deus para o casamento. Um homem e uma mulher se unindo e tornando-se uma só carne. Por essa razão, vemos Deus condenando o adultério, o incesto, a homossexualidade, estupro, porque foge desse padrão e modelo de Gênesis. Fato 2. É o modo como Deus tratou tanto o homem quanto a mulher depois de ter tido intimidade fora do casamento. Esse ponto é crucial para entender que tal prática é contrário aos seus princípios. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, versículo 28, quando diz assim: quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, verso 29, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, porquanto a humilhou e será por mulher, não poderá despedir em todos os seus dias. Vejam que o texto está tratando de duas pessoas sem nenhum compromisso de relacionamento. O texto diz que ele pagará 50 ciclos de prata e terá que se casar. Ora, se o sexo antes do casamento não é um pecado, então por que o indivíduo tem que pagar o dote da moça e ainda terá que casar com ela? Essa era a punição. Outro texto bem direto, Ezequiel justamente 23, versículo do 1 até o 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe, elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens, ali foram apertados os peitos, apalpados e os seios da sua virgindade. O nome delas era Aolá e a mais velha era Aoliba, sua irmã. E era minhas, e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Aolá é Samaria e Aolibá era Jerusalém. O texto ele é alegórico, narra a história de duas irmãs, Aolá e Aolibá, que representa as duas cidades, Samaria e Jerusalém. O fato é que Deus trata tal carícia, intimidade das duas irmãs como algo pecaminoso. O outro texto clássico é o de 1 Coríntios 5 e versículo 1, quando ele diz assim: ouve por aí que entre vós existe imoralidade, imoralidade tal como não existe em nenhum mesmo entre os gentis. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É possível identificar, gente, 3 tipos de pecado neste texto, citado por Paulo. Primeiro, incesto, sexo entre parentes. Segundo, adultério, o pai da jovem era casado. Terceiro, sexo fora do casamento, ele não era um casal legítimo. Um dos textos que deixa mais explícito é o que Paulo afirma em 1 Coríntios 7, versículo 8. E ao solteiro e às viúvas digo que lhe seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não consegue se dominar, que se case, porque é melhor casar do que arder em desejo. Paulo está dizendo de modo bem direto que o sexo antes do casamento é pecado. Paulo está dizendo o seguinte: você está cheio de desejos sexuais, então melhor que se case.
Bom, pessoal, não se esqueça de avaliar, se possível, comentar. Fazendo isso, né, você motiva bastante, né, trazendo esses conteúdos de uma forma bastante perspicaz.